Ide, e de todas as nações fazei discípulos, diz o Senhor, batizando-os e ensinando-os a observar todos os mandamentos que vos dei. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 21 de setembro, quinta-feira, festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Iniciemos juntos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus chama todos nós sem distinção. Ele não chama apenas os bons, os santos, os perfeitos, mas Ele chama você, chama também a mim, chama todos nós, homens e mulheres, santos e pecadores. Deus dá oportunidades iguais a todos nós, inclusive aos pecadores, assim como aconteceu com Mateus. Ele não era bem visto na sua comunidade, pois cobrava impostos do povo em nome do Império Romano. Por isso ele era considerado um corrupto, apoiador daqueles que traziam a opressão ao seu povo. Por isso ele era considerado impuro, e por essa razão, nem mesmo os fariseus conversavam com ele. Ele era considerado um pecador público. Mas, como nós vemos no Evangelho, Jesus o vê e o chama. Segue-me. Quando somos chamados por Ele e damos o nosso sim a esse chamado, significa que queremos ser como Jesus, queremos agir como Ele, fazer como Ele faz, enfim, configurar a nossa vida à vida de Jesus. E isso exige de nós conversão, mudança de atitude e de mentalidade, uma mudança gradual em nossa vida. Mateus imediatamente se levantou e seguiu a Jesus. Ele quis sair daquela situação em que se encontrava. Ele queria recuperar a sua dignidade e mudar de vida. E Jesus deu essa oportunidade a Mateus, para que ele deixasse de ser esse homem mal visto pelos seus, este homem que extorquia os outros, este homem que, de cobrador de impostos, passou a ser um colaborador na construção do reino de Deus, tornando-se um grande apóstolo e evangelista. Sobre as críticas dos fariseus a respeito da conduta de Jesus, que foi fazer uma refeição na casa de um pecador, Jesus disse aos mesmos: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes sim. Se Mateus fosse santo e perfeito, ele não precisaria ser chamado, pois já estaria contribuindo para o reino de Deus.
mas Jesus veio para transformar a vida de todos os que precisam ser resgatados do pecado e da morte, como era o caso de Mateus. Meu irmão, minha irmã, Jesus chamou Mateus. Ele chama também a cada um de nós para fazer o mesmo. E assim como diz um conhecido ditado, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Que assim como Mateus, possamos deixar que Jesus entre na nossa casa, na nossa vida e nos transforme a cada dia, para que possamos ser também propagadores do seu amor, da sua palavra e da sua misericórdia. Em louvor de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Mateus, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus, paz e bem.